Olá! No TJTV de hoje você vai ver que a população tem direito, mas não sabe que pode fazer ligação gratuita de orelhões em algumas cidades do país. Vai ver também que passa de 1 milhão o número de beneficiados pelo Núcleo de Programas e Projetos do Tribunal de Justiça Potiguar. E ainda, presídios de Natal sofrem novas interdições. Não sai daí, o TJTV está só começando. Desde o último dia 30, a população de mais de 2.000 municípios brasileiros pôde efetuar ligações gratuitas de orelhões para telefones fixos. Mas boa parte da população beneficiada não sabe disso. Mesmo com a medida em vigor há pelo menos uma semana, pouca gente sabe que pode realizar ligações locais gratuitas nos orelhões de algumas cidades. É o caso dos moradores de São Gonçalo do Amarante. Não, a primeira vez também estou escutando. Mas é muito bom, né? É uma ajuda pra gente. Gratuitamente? Ah, é? Interessante saber, não. Não, sabendo não. Eu acho bom, né? Que tem hora que a gente precisa fazer uma ligação urgente, né? E tem horas que a gente não tem dinheiro, né? Para comprar um cartão. A decisão da Anatel faz parte do plano de revitalização da telefonia de uso público, iniciado em 2011, que exigiu às concessionárias um programa de vistoria e reparo nos orelhões de todo o país. Como a Oi não atendeu a alguns dos critérios, acabou sendo obrigada a firmar um termo de ajustamento que prevê a gratuidade para ligações locais em alguns municípios. Estão aqui as fiscalizações anteriores constataram que a rede de telefonia pública ela estava bastante degradada, né? E alguns municípios não vinham sendo atendidos pela meta determinada do cumprimento de uma densidade mínima, que são de 4 telefones públicos para cada grupo de 1.000 habitantes. Em função disso, a Anatel determinou que essas empresas, as concessionárias, no caso aqui local a Oi, ela até 30 de junho do presente ano, ela corrigisse essas irregularidades. Como ela não conseguiu atingir, apesar dos esforços, não conseguiu atingir essa meta, a Anatel determinou administrativamente, por meio de um ajustamento de conduta, que as chamadas, nesses municípios onde o problema já havia sido resolvido, a rede já estava implementada, as chamadas fossem feitas gratuitamente, chamadas destinadas a telefones fixos, e sem o uso do cartão telefônico. Essa foi a decisão administrativa que a Anatel tomou. A medida está em vigor desde o último dia 30 de agosto e vale para mais de 2.000 municípios, 63 deles no Rio Grande do Norte. Dos 63 municípios, apenas em São Gonçalo do Amarante ela vai perdurar até 31 de dezembro. Nos demais municípios, até 30 de outubro. Agora, caso a concessionária ela não consiga ainda resolver os problemas, essa medida pode ser postergada. Com a gratuidade, os moradores dos municípios contemplados não precisam utilizar cartão telefônico. Basta digitar o número do telefone fixo para o qual quer ligar. O juiz de São Gonçalo do Amarante, Odinei Dreger, explicou que o consumidor que se sentir prejudicado pode inicialmente denunciar a concessionária informando a Anatel ou ao Ministério Público para as medidas cabíveis. Como toda essa medida foi tomada no âmbito de um processo de fiscalização da própria Anatel, o objetivo do ajustamento é justamente resguardar a coletividade. Então, os órgãos de proteção do consumidor, o Ministério Público e a própria Anatel é que teriam, no âmbito coletivo, condições mais adequadas de resolver os problemas envolvendo essa aplicação desse ajustamento. Então, num eventual descumprimento, o mais eficiente para os consumidores seria que as demandas que fossem ser pleiteadas fossem de âmbito coletivo, ajuizadas pelo Ministério Público ou então pelos órgãos de defesa do consumidor. Os ajustes entre a Anatel e a Oi, segundo o juiz, geram expectativas para o consumidor, que passa a ter o direito de utilizar o serviço. Bom, a princípio, o consumidor que encontrar um orelhão que não esteja fazendo as ligações gratuitas, a primeira providência que ele vai poder tomar é justamente entrar em contato com a Anatel e comunicar à Anatel esse fato. E a Anatel, diante das condições do ajustamento que foi formulado, vai tomar as providências junto à operadora para que corrija essa situação. E, num segundo momento, seria em tese, né, possível até a questão do ressarcimento por alguma despesa que ele tenha feita com a ligação no período da gratuidade. Veja a seguir como o Tribunal de Justiça ampliou o seu alcance e chegou a beneficiar mais de 1 milhão de pessoas só com os projetos socioambientais.
Núcleo de Programas e Projetos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte comemora uma marca importante no número de pessoas beneficiadas. Além de distribuir cidadania, os projetos ajudam o Judiciário Potiguar a se manter alinhado aos objetivos do Conselho Nacional de Justiça. Já são mais de 1 milhão de atendimentos nas ações do Núcleo de Programas e Projetos Socioambientais do Tribunal de Justiça, desde que foi concebido em 2007. Entre os principais projetos estão o Justiça na Praça, o Justiça e Escola, a Comissão Permanente de Gestão Ambiental Copegam e a Casa da Justiça e Cidadania. São iniciativas que, além de facilitar a vida das pessoas, aproximam cada vez mais o judiciário da população. O grande diferencial do Judiciário do Rio Grande do Norte é que nenhum tribunal do país alcançou um número tão expressivo como nós. E isso diz o quê? Diz que há um diferencial entre o Judiciário de 2007 para trás e o 2007 para frente, porque esses programas e projetos que foram criados pelo desembargador Oswaldo, eles tem tido assim, uma receptividade muito grande, não só das instituições, os prefeitos, vereadores, as instituições, mas principalmente do povo. E nesse povo, principalmente o mais humilde. Aonde ele vai, né? Por exemplo, no Justiça na Praça, ali ele resolve todos os problemas que ele tem, todos os conflitos que ele precisa resolver, de um modo desburocratizado, informal. Ele pode vir de sandália como quiser e é atendido. E isso é uma coisa muito importante. Os indicadores que medem o alcance dos programas revelam êxito. Para se ter uma ideia, em pleno mês de setembro, várias metas impostas aos tribunais pelo Conselho Nacional de Justiça não somente foram cumpridas, como foram ultrapassadas. O CNJ determinou que pelo menos 69 mil pessoas fossem atendidas pelos projetos sociais no último ano. Mas o núcleo do Tribunal de Justiça Potiguar já atendeu quase 222 mil. Um trabalho em pleno vapor que envolve magistrados e servidores em uma só missão. Hoje o núcleo está dentro da estrutura do Tribunal de Justiça, né? Hoje a gente trabalha em parceria com todas as secretarias do tribunal, com todos os departamentos, além das parcerias externas que a gente tem, parcerias institucionais. Então hoje o núcleo é uma unidade, vamos dizer assim, dentro da estrutura administrativa e financeira do Tribunal de Justiça. Nos últimos anos, o Tribunal de Justiça tem ampliado as ações dos programas sociais e ambientais e melhorado cada vez mais as iniciativas que começaram pequenas, mas que hoje são reconhecidas e importantes para a sociedade. A Justiça na Praça a gente afere a partir dos resultados, claro, quantitativos que estão lá, mas também pelos resultados qualitativos. Então, por amostra, a gente faz algumas pesquisas com a própria população, de que serviço procuraram, que serviço que encontraram, quais são as deficiências ou quais são os elogios que nós temos, até para que a gente vá arrumando cada vez mais e aprimorando cada vez mais cada ação lá dentro. Justiça e Escola já é um projeto que a gente tem uma aferição mais continuada, porque a gente vai na escola, apresenta o projeto, implanta o projeto, capacita o professor e depois esse professor, durante o primeiro ano, tem que mandar seus projetos, seus resultados e a demanda daquela escola, se ela precisa de uma palestra de bullying, de ECA, de direitos e deveres, e a partir do nosso banco de palestrantes, a gente vai encaminhando esse palestrante para aquela escola. Então, hoje a gente já vê resultados práticos. Escolas que não tinham intervalo por causa da violência, hoje está lá toda pintada nas cores dos pilares, que é uma metodologia que a gente usa dentro do Justiça Escola, e as crianças todas envolvidas com o projeto. Então, a gente já sente essa diferença, tanto na aferição quantitativa, quanto na qualitativa, que eu acho até mais importante, porque é na hora que a gente sente realmente o resultado de cada projeto desse. A desembargadora Zeneide Bezerra, coordenadora geral do núcleo, fala da satisfação de comandar um grupo de magistrados e servidores comprometidos e que em 5 anos ajudou crianças e professores através do Justiça e Escola, visitou municípios e contribuiu com os cidadãos com o Justiça na Praça. Propagou ações sustentáveis e, segundo ela, oferta cidadania e dignidade às pessoas. Toda a vida que a gente vai para um município,
cresce não só o número de parceiros que querem fazer parte daquele evento, mas principalmente a comunidade, as pessoas. E eu sempre elevo que essas pessoas que nos procuram assim, com bastante calor, é o mais humilde. E ele vai ali, ele depõe, ele faz depoimentos, não só se vai casar, não só se vai resolver uma pendenga jurídica qualquer. O tribunal é esse poder judiciário que não é mais aquele sisudo, introspectivo, né? Ele vai e cada vez mais ele fica perto da população e assim faz com grandiosidade e responsabilidade o equilíbrio e a cidadania que a gente tanto precisa. O juiz explica e o direitinho processa a informação para deixar o juridiquês bem facinho de entender. Vamos à explicação de hoje? Olá, pessoal! Vocês saberiam me explicar o que seria um vício de adequação? O pessoal na rua tentou. Vamos ver se alguém conseguiu? Foi verificado o vício de adequação à ação de cobrança. Deve ser cobrança do povo mesmo, de algum imposto, alguma coisa. Será que as pessoas que compram muito não pagam? Pode ser em jogo, pode ser em TV, de assistir televisão direta, é vício de droga. Para mim gente que é viciado, né? É não? Deve ser alguma coisa relacionada à urbanística da cidade, né? Problemas de acesso às vias. Vício de se adequar a alguma coisa? Algum movimento, alguma... Não tenho ideia. Gente, o juiz Ayrton Pinheiro, da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, me explicou que vício de adequação é um erro no tipo de ação ingressada na Justiça. É quando alguém escolhe um tipo de ação inadequado que pretende pleitear. Por exemplo, os servidores entram com um processo na Justiça para cobrar valores que têm a receber e que estão em atraso. Para isso, entram com um mandado de segurança, que é um tipo de ação judicial. Porém, nesse caso específico, o tipo de ação mais adequado seria justamente uma ação de cobrança. Ok, pessoal? A gente se vê de novo no próximo juridiquês. No próximo bloco, juiz determina novas interdições nos presídios de Natal. Mas presídios da Grande Natal sofrem interdições da Justiça. O motivo é o mesmo que levou às primeiras interdições: superlotação e falhas na infraestrutura. Que o sistema carcerário do Rio Grande do Norte inspira cuidados, isso não é nenhuma novidade. Mas a onda de interdições nas principais unidades prisionais da capital e região metropolitana tem sido um ingrediente a mais no cenário caótico dos estabelecimentos que abrigam presos de justiça no estado. Depois da interdição do presídio de Alcaçuz, no município de Nísia Floresta, o juiz de execuções penais, Henrique Baltazar, determinou o mesmo na cadeia pública Professor Raimundo Nonato e na ala masculina do Complexo Penal Dr. João Chaves, em Natal. A cadeia pública de Natal ela foi construída para 216 presos, de acordo com o decreto estadual, né, que já superdimensiona a capacidade, e ela estava com quase 400 presos. Né? Também uma superlotação absurda, que o Estado não estava conseguindo manter a disciplina dentro do presídio, que é um dos fatores preponderantes no ambiente penitenciário. Né? Se você não tem disciplina, você não consegue manter o sistema funcionando corretamente. Então, a cadeia pública também foi esse motivo, muito mais preso do que caberia. E o terceiro, a João Chaves, o Complexo Penal João Chaves, a ala masculina do Complexo Penal João Chaves, que ele é destinado aos presos do regime semiaberto e aberto, e tinha cerca de 150 presos do regime fechado lá. Né? Também foi necessário proibir o recebimento de novos presos para permitir que fosse adequado o número e, na verdade, o objetivo do presídio de acordo com o decreto estadual.
Os estabelecimentos prisionais interditados estão proibidos de receber novos presos até que as principais medidas determinadas pelo juiz sejam cumpridas. O governo do estado acena com a reforma de 3 unidades, entre elas a de Alcaçuz. As estruturas estarão prontas para funcionamento, segundo o coordenador de assistência penitenciária, Ailson Dantas, em 30 dias. Com elas, garante ele, 720 novas vagas serão abertas nos presídios, o que diminui o problema da superlotação. Nós já nos habilitamos o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, com a receptividade de 4 cadeias públicas, sendo 2 femininas e 2 masculinas. Essas cadeias, ao final, ao serem construídas, trarão o benefício de 1.000 vagas no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Uma outra coisa que estava parada era a reforma do CDP DEPROV, com capacidade para 160 detentos, e o CDP Zona Norte, com 140 detentos. Só aí nós temos uma leva de mais de 300 vagas. Em contrapartida, há uma interdição do pavilhão 5 em Alcaçuz. Este já se encontra com as obras bem avançadas e eu acho que no mais tardar, cerca de 20, 30 dias, entrará em funcionamento. Então, se você fizer uma matemática aí, eu consigo desafogar Alcaçuz com um pavilhão e ainda receber média de 200 presos externos e ainda vou conseguir trabalhar em uma situação, eu não diria ideal, mas confortável, em cima dos CDPs DEPROV e CDP Zona Norte. Mas enquanto isso não acontece, o Estado tem dificuldades para manter inclusive os atuais apenados. Ailson afirma que não sabe sequer para onde serão enviados os novos presos de justiça com a interdição dos 3 presídios. Informação eu não tenho, porque o magistrado da Vara da Justiça da 4ª Vara da Fazenda Pública interditou o núcleo de custódia da Polícia Civil. O que é isso? São aqueles presos que devem ficar sob a custódia da polícia durante o período, o lapso temporal que perdura o inquérito policial. Então, hoje eles estão interditados, não podem, de acordo com a Justiça Pública, custodiar presos, porque não tem mais onde botar. Os nossas unidades também, em Natal e Grande Natal, provavelmente chegarão a esse ponto também, todas elas interditadas, e aonde esses infratores vão ser realocados, eu não sei lhe informar. Eu sei que é um problema que tem que se sentar as partes e solucionar o problema. Por quê? Porque é importante para o Estado, é importante para o sistema que haja uma solução da atual circunstância. Além de reformas estruturais, o juiz Henrique Baltazar destacou que é necessária a contratação dos novos agentes penitenciários aprovados no último concurso público, para que seja garantida a segurança nos presídios. Na última semana, ele se reuniu com representantes do Poder Executivo e o procurador do Estado assumiu o compromisso de abrir novas vagas nos próximos 30 dias. Em consequência, o magistrado permitiu o recebimento provisório de alguns presos na cadeia pública de Natal. Mas ele alerta ainda para a possibilidade de que mais estabelecimentos sejam fechados. Infelizmente, está caminhando para o colapso. Os juízes do interior tiveram reunidos aqui também em Natal, tivemos uma entrevista coletiva, tivemos uma reunião todos os dias, mostrando que praticamente em todas as comarcas do Estado que tem presídios, o mesmo problema está acontecendo. O Estado, o sistema antigo, presídios todos com mais de 10 anos, e que o Estado não tomou providência nenhuma para consertar o desgaste natural do tempo, né, que esses presídios sofreram. E essa falta de providência do Estado é que está terminando impondo isso. A consequência vai ser, ou se o Estado não tomar providência para resolver, infelizmente, teremos todo o sistema prisional do Estado interditado. A todo instante tem gente que sofre e gente que provoca injustiças. Então, há sempre alguém com dúvidas sobre como resgatar um direito violado. E é para isso que nós temos o quadro De Olho no Seu Direito. Eu comprei um apartamento e na hora da entrega o vendedor me disse que já tinha vendido a outra pessoa. Então eu gostaria de saber se, além de receber o dinheiro de volta da entrada, como eu faço para colocá-lo na justiça. Bom, senhora Josiane, o ideal é sempre procurar um advogado antes de iniciar qualquer transação, imobiliária ou de qualquer tipo. Ponto 1. Em segundo instante, é conveniente se certificar da legalidade do empreendimento que se está buscando a aquisição. Passado esse primeiro percurso, se vem sim a necessidade de
legalizar esses pagamentos. Bom, se a senhora recebeu recibos em função desses valores pagos, a senhora tem sim direito, inclusive, a receber de forma dobrada, o que a gente chama da repetição do indébito. A senhora também pode judicialmente tentar fazer, por meio de ação própria e através de advogado, a obrigação de fazer, ou seja, fazer com que aquele que se propôs a pagar cumpra efetivamente o que se propôs a entregar. Então, a via judicial seria, dependendo também do valor do bem, já que se cuida aqui de imóvel, com certeza transpõe a esfera do juizado especial. Na justiça comum, a senhora pode sim tentar buscar este apartamento, inclusive tentando fazer com que seja impedido a entrega desse bem para terceiro, adotando uma ação cautelar própria. As notícias do Judiciário Estadual estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça e também no Twitter. Quem tiver dúvidas ou sugestões pode nos enviar um e-mail. Os endereços são esses que estão no seu vídeo. Por hoje é só, mas na semana que vem tem mais. Até lá!